how shall we escape if we neglect this great salvation? Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who were sitting there taking it down, just as Paul was preaching it, and that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the Word. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Graças a Deus. Paz do Senhor. Vamos ler a palavra na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos orar. Amado Deus, como pequenos servos na tua presença para servir tua noiva, teus filhos eleitos. E agora, Pai, mais uma vez nós temos que recorrer ao Senhor, como sempre fizemos. A graça, o poder, a unção vem do Senhor. Temos somente algumas anotações, mas, Senhor, vivifica isto. Dirige através do teu Espírito e que isto venha surtir o efeito que, ó Pai, o Senhor mesmo disse em tua palavra que ela não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que te apraz. Pai, toma o controle em tudo, Senhor. Que teu povo, tua igreja, receba no Espírito do Senhor tua palavra e que eu possa me entregar completamente, que eu saia do caminho e o Senhor use de compaixão e misericórdia conosco, uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. É bom vermos que realmente Deus
está nos guiando, nos dirigindo, tem nos ajudado. E eu creio que, mais uma vez, nós vamos ouvir o recado da parte do Senhor. Eu estive meditando há uns dias atrás sobre isto e olhando esta segunda carta aos Tessalonicenses, que é uma consequência da primeira carta. Falo uma consequência porque o resultado desta segunda carta, ou o motivo desta segunda carta, foi as interpretações da primeira carta. Quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala a partir do versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, observou aqui, se você recebesse essa carta de Paulo nos dias dele, você com certeza até já colocaria sua propriedade à venda. Paulo está dizendo que ele mesmo, nós mesmo ficaremos vivos para a vinda do Senhor. E ele diz que nós, os que ficarmos vivos, falando com a igreja, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E ele então escreve na segunda carta, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz: Nem vos perturbeis. Havia uma perturbação. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Quer dizer, até a minha carta causou confusão. Até a minha epístola causou confusão no meio de vocês. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quer dizer, eles tinham disseminado que a coisa já estava ali. É claro que para eles não estava, para nós está. Mas sempre vai haver confusões religiosas, distúrbios religiosos, para inquietar os cristãos, os filhos de Deus. E estas perturbações vêm por meio de espíritos, por meio de palavras, por epístolas, e não por epístolas escritas na folhinha do catolicismo romano, nem por epístolas escritas por Edir Macedo, mas pelas próprias mensagens
de Paulo, de William Branham, que é o nosso caso. Foi as próprias cartas de Paulo que alguns, interpretando, colocando no lugar errado, deslocando, inquietaram e perturbaram o povo. Mas nós sabemos que isto é profetizado pelo nosso profeta, que isto aconteceria porque sempre um ponto de destaque é estabelecido para uma organização crescer. Por exemplo, os batistas se organizaram em basta você crer em Jesus e levantar sua mão e pronto. Os pentecostais se organizaram dizendo: o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Os adventistas se denominaram dizendo: o selo de Deus é guardar o sábado. Eles se organizaram com isto. Sempre há um ponto de destaque para uma organização. E nos dias do nosso profeta já havia um distúrbio religioso quando ele pregou a mensagem para os ministros, pondo-nos ao lado de Jesus. Pior do que a doutrina errada é o espírito errado. A doutrina errada não é tão maléfica quanto o espírito errado que opera por detrás da doutrina. Porque se a pessoa tem uma doutrina errada, mas o seu espírito está certo, ela é uma pessoa boa e Deus o trará para a coisa correta. Deus estará responsável para com ela. O nosso irmão José, noivo de Maria, ele era um homem temente a Deus e sincero. Mas ele, quando recebeu a notícia que sua noiva estava grávida e ele não havia tocado nela, é natural ele querer abandoná-la, não sabendo que aquilo tinha sido uma obra do Espírito Santo. Como ele era sincero, Deus entrou em cena e interviu. E disse: não faça isso, José. Não deixe Maria tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Deus o trouxe para o correto. Quando Abimeleque olhou Sara com 90 anos de idade, mas transformada numa moça de 22 anos, linda, ele chegou e perguntou: quem é ela? E alguém foi, Abraão disse: ela é minha irmã. E ele então, com todo o direito, disse: eu vou desposá-la, eu quero ela como minha esposa. A levou para o seu palácio. Disse o profeta, tomou o seu banho. Quando foi deitar, Deus entrou em cena e disse: você é um homem morto. Ele olha e disse: mas eu não tenho culpa nenhuma, Senhor. Que é isso? Ela é irmã do fulano. Não, você está tentando tomar a mulher do meu profeta. Mas eu não sabia, por isso mesmo que eu intervi, pela tua sinceridade. Deus está obrigado
a tratar com os sinceros, mesmo eles estando errados. E intervir, se você tem sinceridade no teu coração. Deus não deixará você se perder. Deus te tirará do erro e te colocará no correto. Porque, volto a frisar, o pior da doutrina errada é o espírito errado. Por isso a expressão de nosso profeta: eu preferiria ter a doutrina errada e o meu espírito correto, do que ter a doutrina certa e o espírito errado. Porque se você tem o espírito correto, Deus vai te levar para a doutrina certa. Deus não te deixará na doutrina errada. Porque ninguém vai ser arrebatado da doutrina errada. O profeta de Deus diz que na mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos da voz de Deus, que está chegando para nós no parágrafo 13. Eu vou ler o 12 para vocês poderem entender o contexto. Estão me ouvindo? Amém. E então veio a grande reforma novamente. Pentecostes saindo dessas organizações com a restauração dos dons, falando em línguas, cura divina. Grandes milagres e sinais ocorreram. Isso prosseguiu por longo tempo. Faz cerca de 58 anos agora que o Espírito Santo começou a cair na velha Rua Azusa, na Califórnia. Estou lendo esta mensagem que é do dia 18 de 4 de 1964. Aqui nos Estados Unidos, onde ele começou a cair, um grande tempo veio. Terminou os pentecostais? É isso? Agora o 13. Então, o que os pentecostais fizeram com isto? Um fez para si uma organização. Um disse, ele virá num cavalo branco. Outro, numa nuvem branca. E lá se foram eles em organizações e se separaram, rompendo sua fraternidade entre as pessoas. Vê que entrou um espírito errado na doutrina de crer que Jesus vinha numa nuvem, e o outro dizia que ele cria na vinda de Jesus num cavalo branco. E o irmão Brana disse na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus: se você crê que Jesus vem num cavalo branco, e o outro crê que ele vem numa nuvem, por favor, isso não os divide. Mas a organização separa. O Espírito separa por causa disto. Porque crê que Jesus vem numa nuvem e o outro crê que ele vem num cavalo branco. O pior da doutrina errada é o espírito errado. Mas vocês vão ver que a confusão religiosa, o distúrbio religioso, está em confundir os sinais da vinda de Jesus com a própria vinda. O profeta de Deus, baseado nesta escritura de 1 Tessalonicenses 4, que eu li até o versículo 15, e agora eu vou ler o 16, onde Paulo diz, por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Amém? Vocês sabem disso, o que é. Nós sabemos o que está acontecendo agora. E isto é tão importante para nós, que nós sabendo o que está acontecendo, que nós estamos nos preparando exatamente para a sua vinda. Com quê? Com este alarido. Volto a frisar.
Volto a frisar aqui, em nome de Jesus. O pior da doutrina errada é o espírito errado. Quando alguém semeia isso e diz, eles não são salvos, saia de lá, porque lá eles não creem que Jesus já veio. E lá eles estão ensinando errado. E isso se torna um espírito errado no meio do povo. E eu quero, vamos dizer assim, finalizar com esta mensagem de hoje, né? Somente se houver necessidade para tocar nesse assunto de novo, né? Por quê? Porque eu quero continuar alimentando o rebanho. Eu não quero ficar tirando carrapicho direto de ovelha. Eu quero ficar alimentando. Amém? Porque não é possível que ovelhas do Senhor Jesus Cristo fiquem sempre indo a lugares que tem carrapicho, pegando carrapicho, né? Não vamos ficar perdendo tempo só limpando, tirando carrapicho. Vamos alimentar, vamos prosseguir. Amém? Senão nós vamos cair no mesmo pecado de ficar só envolto de uma montanha. Filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem, e não sai daquele monte de areia. Precisamos da liderança de Josué para entrarmos terra dentro e conquistar este Espírito Santo que é nosso. Aleluia! Amém? Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E aqui estamos nós nos preparando através deste alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, e eu creio que agora sim, esses está tratando de nós. Que nós estamos vivos e estamos exatamente aqui. Por quê? Porque nós já vimos que o alarido desta profecia tem se cumprido. Amém? E você foi pego por este alarido. E este alarido te prepara. Este alarido te veste. Este alarido te posiciona para que você encare a voz de arcanjo. Aleluia. E então, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui conclui-se, então, na verdade, a segunda vinda. E o profeta, na mensagem O Arrebatamento, parágrafo 129 e o 130, ele diz: eu quero que você note uma grande coisa acontecendo, aqui agora. Não perca isto, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, em segundo aos Tessalonicenses, que há três coisas. Três coisas. Quais são? Alarido. Aqui há três coisas. Alarido. Amém. Do versículo 13 ao 16, há três coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Três coisas que têm que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Amém? Nós estamos em qual dessas três agora? No alarido. É a primeira? Não aconteceu a segunda ainda, porque a segunda é a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos. Então, nós estamos na primeira. Mas tem que acontecer as três.
para ele próprio aparecer. Amém? Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se isto não é certo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Três coisas, estou lendo 130, acontecem: um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Que frisada, hein? Amém? Agora, um alarido. Jesus fará todas estas três quando ele estiver descendo. Amém? Um alarido. Que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Isso tem te produzido? Você está aqui hoje de pé porque esta mensagem, este alarido, saiu da boca de Deus e você creu nisso, você se alimentou disso, você está se preparando noiva. Amém? Glória a Deus. Não podemos pular estas etapas. Não há como nós pularmos estas etapas. 152 e o 153. Agora a primeira coisa é um alarido. E então uma voz, e então uma trombeta. Alarido. Um mensageiro aprontando o povo. Oh, como eu amo isto. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz, uma grande voz. É em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Que coisa, hein? Reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos, né? É isto, um alarido, reunindo a noiva em torno da palavra, e então uma voz de arcanjo, a ressurreição dos mortos, veja, para serem o quê? Arrebatados com isto. Agora observe, três coisas. O que acontece? A seguinte é o que é? Foi uma trombeta. Depois da voz de arcanjo, então vem uma trombeta. Um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora a terceira coisa é uma trombeta. O que? Sempre na festa das trombetas, está chamando o povo à festa. Aquela terceira coisa, que é a trombeta, para reunir o povo. Trombeta é para reunir o povo. É para chamar o povo para uma festa. Que festa? Isto será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Amém? Amém? Glória a Deus. 164. Portanto, a mensagem, que é o alarido, reúne a noiva. Veja, o alarido reúne a noiva em torno da palavra. O mesmo, ele com grande voz, ele gritou com aquele clamor, a voz, e despertou Lázaro. Voz de arcanjo, com grande voz ele clamou, Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. A voz de arcanjo desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. Já aconteceu isso? Pois é, nenhum deles. Por quê? Porque tem que acontecer três coisas. Está acontecendo a primeira. E você está seguro desta primeira? Amém? A segunda é isso, é despertar a noiva adormecida. Os mortos em Cristo, para ser bem claro. Amém? E a terceira é a trombeta, com o toque de uma trombeta, estou lendo 165. É quando toca, ela chama, sempre uma trombeta chamava Israel a festa das trombetas, está vendo? O quê? Era uma festa pentecostal, a grande festa no céu. Porque daí nós vamos nos reunir para encontrar o Senhor nos ares.
imortal. Isto está em harmonia com o quarto selo 210. A segunda vinda é o rapto. Nós o encontraremos nos céus imortal. Você deseja isso? E isso vai ser quando então a terceira fase deste rapto acontecer. Que é então exatamente quando termina as 3 e ele aparece para a noiva nos céus. Imortal. E você encontra com ele. Aí é a segunda vinda. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, você tem que ver uma coisa também. Um outro ponto. Tem que ver a ordem de Deus. Deus, ele trabalha em ordem. Ele não é desordeiro. A ordem que Deus usa para vir habitar no homem é a mesma ordem que Deus usa para vir habitar na terra. É assim? Disse o nosso profeta na mensagem O Futuro Lar. Preste bem atenção. Parágrafo 74. Vamos dizer o que ele disse. Ambos, céus e terra, agora estão contaminados com demônios que podem nos acusar diante de Deus. Jesus está ali para interceder por nós. Vê? Você crê assim? Amém. Enquanto os acusadores permanecerem apontando com o dedo, eles fizeram isto, eles fizeram aquilo outro, porém o sangue nos cobre. Você crê nisto? Ele veio para redimir esses eleitos que ele previu. Amém? Esse é o porquê está tão suja hoje. 75. Aqui está o apóstolo, aqui em 2 Pedro, e o capítulo 2, e o 5º e o 6º versículo, sim, o tenho. Ele se refere a 3 etapas da terra. Vem? Ele obtém 3 etapas disso. Notem como ele as expõe. O velho mundo das águas. Agora isto foi o mundo antediluviano. Agora o que é? O mundo presente, o qual vivemos agora. O chamou um mundo. O velho mundo que sobressaiu das águas. Gênesis 1:1. Agora, e o mundo que agora está presente. Então, novamente, se refere a outro. O mundo que está por vir, o novo mundo. 3 mundos, 3 etapas do mundo. E notem, agora, o 77. E notem como Deus nos esclarece seu plano de redenção. Isto verdadeiramente entusiasmou minha alma quando vi. Como ele nos esclarece aqui agora seu plano de redenção. Agora compare o que vemos com nossos próprios olhos. O que Deus tem feito para redimir seu mundo, ele tem feito o mesmo plano para redimir o seu povo. Porquanto Deus imutável não muda nenhum de seus planos ou nada. Coisa gloriosa é isto. Por quê, pastor? Escute. Como ele nos dirigiu para si mesmo, para um tabernáculo em nós, por meio de 3 etapas da graça, tal como ele tem dirigido o mundo em 3 etapas para vir através do mundo. Assim como Deus virá ao mundo depois de haver ido através de 3 diferentes etapas de purificação. Assim é exatamente como ele vem a nós através de 3 etapas da graça. Eu tenho ensinado isto do princípio. Desde então nunca tenho mudado. Isto é a palavra de Deus. E vocês vão ver uma coisa. Como que ele veio em você? Primeiro ele me justificou pela fé e eu me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez com a terra? Em primeiro lugar, ele a batizou lá no dilúvio, cobrindo ela. Foi isto? Em segundo lugar, então, ele me santificou. Então, e eu simplesmente, ali no Calvário, Cristo também santificou a terra. Foi isto? E em terceiro lugar, o que ele fez comigo para depois ele vir morar nela. Depois ele colocar os seus pezinhos, certinho? Aquela pombinha colocar os seus pezinhos no meu coração. Ele teve que então me batizar com o Espírito Santo. Ele teve que queimar as raízes do pecado. Ele teve que tirar o desejo do pecado do meu coração. Ele teve que me batizar com fogo para então ele vir e descer ali e então fazer morada ali. Amém?
assim também ele não pode vir nesta terra e pisar nesta terra, correto? Ele não pode vir em um corpo e pisar nesta terra sem que ela receba também a terceira etapa, o batismo de fogo. Não é isso certo? Por isso que segunda vinda, tem que acontecer também essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E na segunda vinda ele não coloca os seus pés aqui. Nós o encontramos nos ares. Por quê? Porque a terra ainda não está purificada, ela ainda não passou. E dizer que ele está na terra pisando os seus pés aqui, ele só pode pisar os seus pés aqui através dos seus pés e dos meus. Mas ele próprio não. Ele vai fazer isto no milênio, quando ela estiver purificada, que nós viermos para a lua de mel com ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que manter em seus 3 juntos. Seus 7, seus 12, os números da Bíblia devem correrem perfeitamente, ou você terá seu quadro todo confuso. Se você não puder entender isso, simplesmente permaneça orando. Observe, aí entrará de repente. Exatamente, Deus é perfeito em 3. 205. Agora, ou depois que o tempo tem sido cumprido, todo o pecado desapareceu, tirado no milênio, no grande juízo do trono branco, um tipo do Espírito Santo. Depois que o mundo estiver em fogo e batizado, seu batismo de fogo santo do céu, todo o pecado desaparece, todos os germes desaparecem, todos os demônios desaparecem, todas as tentações desaparecem, todo o mal desaparece. Tipo agora, então, que faz Deus? Ele pode se colocar sobre a terra. Antes disso, não. Quando foi, olha o tipo perfeito, meus amados, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz o profeta, era ali uma terra. E ele disse assim, ali foi exatamente quando ele foi batizado e ele saiu das águas, então o Espírito Santo, a pombinha, veio e pôde pousar naquela terra. Irmão, não tem outra maneira. Você precisa receber esse batismo de fogo para então que aquela pombinha coloque os pezinhos aí nesta terra. Vê? 211. Esta terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora. Veja isto, o pecado, ela terá que ser limpa. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço, moça, não me importa quem seja ele, está apto para o púlpito ou mesmo para chamar-se um cristão sem ser cheio com o Espírito Santo. Você não tem o direito à ceia do Senhor, ou a nenhuma comunhão, ou ao lava-pés, ou nada, até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Nenhum homem tem o direito de pregar, ao menos que seja como Moisés, o encontra ali fora, no solo sagrado, aquela coluna de fogo pairando ali, onde ele sabe onde ele está. Bem? Veja agora como vemos, depois do batismo de fogo do mundo, os germes desaparecerão. Aleluia. Faz esse, então, um lugar apto para os céus habitarem aqui na terra. Pensam, vocês que, do jeito que se encontra aqui, irmão, o único céu que existe aqui está dentro de você. Está dentro de mim, porque eu estou em Cristo. E você sabe que nós estamos em lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus. Amém? E isto é o Espírito Santo. Agora, enquanto este mundo estiver do jeito que está, confusão,
religiosa, denominações, pecado, imundícia, e o diabo tem permissão para abrir quantas boates, quantos motéis, quantas praias de nudismo ele quer, quantos bares, quantas bares de vender bebida alcoólica e tudo mais, o que ele quiser fazer, quantos carnavais, ele tem liberdade, porque é dele, o mundo jaz no maligno. Nós estamos em Cristo, nós estamos dominados por um outro reino. Veja, e Cristo está sentado aí e ele governa isto. Por isso que aqui não pode entrar essas coisas. Satanás não pode chegar aqui por causa dele que está aí. Agora, um dia, quando aquele batismo de fogo vier nesta terra, porque ela já foi santificada no Calvário, quando Cristo derramou seu sangue, então o Armagedon virá, o fogo descerá, o fogo atômico, o fogo divino, terceira guerra mundial, isto será purificado, então 30 metros de profundidade na terra, isto queimará tudo, explodirá tudo, meu Deus, e então o que acontecerá? Claro, então daí, a noiva virá gloriosa para o milênio, então ele também virá junto com ela, ele colocará os seus pés aqui nesta terra, porque daí ela vai estar purificada, daí ela vai estar santa, aleluia, como ele colocou os seus pezinhos aí no teu coração, no meu coração, depois de purificados através do batismo de fogo. Malaquias 4 está profetizado, 2 Pedro 3 está profetizado, não há como isto não acontecer, já foi falado, isto vai acontecer. O tipo agora é assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o tipo. Aleluia. Esse é o tipo. Aleluia. Você está assentado em lugares celestiais. Não tem outro lugar. Veja, não tem lugar santo nesta terra. Mas você está assentado em um lugar celestial. Porque essa é a tua posição no corpo de Cristo. Aleluia. É a tua posição na palavra de Deus. E ninguém que o Pai não preordenou desde antes da fundação do mundo pode alcançar isso. Somente os predestinados. Somente aqueles que o Espírito Santo chamar. Aleluia! Somente aqueles que o próprio Cristo chamar. Aqueles que o Pai me deu virá a mim. E eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão, disse Jesus. Então Satanás pode brigar, pelejar, ele pode cuspir lá fora, ele pode fazer o que ele quiser, mas ninguém tira você das mãos de Jeová. Aleluia! Sim, o tipo é que você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Passou dessa sujeira, aleluia, como estava a mulherzinha para o expresso atributo de Deus. Agora, somos filhos de Deus, não seremos, somos filhos de Deus. Nós somos atributos do pensamento de Deus, vem? O quê? Vejam e notem, você é parte dessa terra. Está isso correto? 16 elementos? E quando ele te redime, ele redimiu a terra com a mesma coisa e vocês estão juntos novamente. Quanto mais claro pode estar, vem, você tem que ser redimido porque você é parte dela. Se sobre você não caiu o sangue, você ainda não é redimido. Você não é chamado. Caiu o sangue sobre você? Caiu o sangue sobre você? Porque o sangue também caiu sobre a terra, caiu sobre você. Se não caiu, você não está redimido ainda. Você não é chamado. Então ele purifica. Essa é a mesma coisa que ele faz no fogo. Certamente o sangue foi derramado. Ela deve ainda ser limpa pelo fogo. Isso é certo. Para um lugar de habitação de Deus. Amém? Deus já fixou seu domicílio. Potencialmente. Aqui é o que muitas pessoas se enganam, né? Potencialmente. É uma semente de pé de laranja. Você tem um pé de laranja.
potencialmente. Ele já fixou o seu domínio potencialmente. E antes de ele tomar conta da terra, ele foi pegar o que era de mais importante. Ele foi pegar você primeiro. Não adiantaria nada ele ter um lar para ele vir e habitar sem ter você. Ele está trazendo isso paralelo, irmão. Ele precisa da terra para eu e você governar aqui, mas ela legitimamente. Ele não barganhou com o diabo quis barganhar, ele não. Eu vou comprar de acordo com as minhas próprias leis. Leis de redenção. O homem, eu dei para o homem, ele empobreceu, aqui está o parente rico. Eu dei a terra para o homem, eu dei para o Adão, eu dei para ele, eu dei de graça para ele, mas ele empobreceu. Era como se eu tivesse te dado um terreno e você ficou pobre e você empenhorou o terreno. Alguém teve que então simplesmente você ficou pobre, você empenhorou o terreno e alguém tomou posse daquele terreno, mas o teu nome ainda está na Escritura. Aleluia! O nosso nome ainda está na Escritura, o dono original ainda está na Escritura, porque a Escritura não podia cair na mão de Satanás, ela voltou para Deus. E Deus tem o nome de cada dono desta terra neste livro. Aleluia. E como nós não tínhamos como reavê-la de volta, veio o nosso parente redentor. Porque ninguém mais tinha direito de comprar. Só o parente. Como ele era espírito, nós estávamos em carne, ele teve que se fazer carne, para então se tornar um parente, aleluia, consanguíneo, de sangue, carne, sofrer a mesma coisa, mas o Deus Todo-Poderoso chegou e disse: eu vim para pagar o preço aqui, eu tenho que morrer no Calvário, lá estarei eu, derramarei o sangue, pagarei o preço. Quando ele foi no inferno, que surpresa para Satanás não foi aquele dia, irmãos, daquela tarde, lá no inferno, no Hades, quando ele chegou lá e bateu na porta do capeta, e tomou a chave da morte e do inferno, dominando o reino das trevas, dominando tudo. Foi a mesma coisa que ele fez com esta terra, para tomar ela, ele fez com cada um de nós. Que surpresa foi para o diabo quando ele estava reinando no nosso coraçãozinho, ali dominando, dizendo: é tudo meu, eu faço o que eu quero com essa pessoa, com esse indivíduo, faz mentir, faz roubar, faz isso, faz aquilo. Aí chega Jesus, bate na porta do teu coração e diz: eu estou aqui para dominar esta terra, para dominar isso aqui. Vai embora, capeta, esse filho é meu, essa filha é minha, eu tenho a chave de você. Ele te tomou, ele expulsou Satanás da tua vida. Ele governa aí? Ele domina aí agora? Ele reina aí agora? Deixa eu sentar nesse trono aqui que eu sou o comandante desta vida agora. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Agora, que manifestação foi essa do ministério do Filho do Homem quando os selos foram abertos? Esse foi o último sinal antes da vinda do Filho. A festa das trombetas, 94. Vamos ver aqui? Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, lembram dele?
que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Gênesis 1, Deus, no princípio, Deus. Elohim, o Todo-Suficiente. O que existe por si próprio. Abraão chamou Elohim, e ele se sentou e comeu com Abraão. Ele bebeu. Ele estava em carne humana. E observe o sinal que ele deu a Abraão. Agora eles estavam esperando por um filho que viria. Abraão não estava esperando por um filho que viria? Você está esperando? E agora eles estavam esperando por um filho que viria. Um filho prometido, Isaac. É o tipo de Cristo? Abraão é o tipo da noiva? O Elohim, correto? Conversando com Abraão, não era o tipo do próprio Elohim vindo, o próprio filho do homem vindo em um filho do homem, chamado William Branham? Não é isto? Está o tipo perfeito? Correto? Não teria também dois anjos vindo, Miguel e Gabriel, e este é Billy Graham e Oral Roberts? Correto? Está o tipo perfeito? Amém? Estamos vivendo nesse tempo tremendo? Recebemos então o que? Eu estou esperando o filho, Isaac. Você está esperando? E então Deus, o Elohim, não podia ser um homem criar esquilo, irmão. Homem não cria, mas o Elohim em um homem cria. Amém? Dá para separar aí? Aleluia, glória a Deus. Por 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham esperado por isso. Mas eles estavam no final da jornada. Deus tinha aparecido em muitas formas, como ele tem feito no decorrer das eras da igreja. Não foi assim? Ele esteve aqui na terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não esteve? Como o Filho do Homem, não foi assim? E depois de ele então foi morto, ele foi crucificado, ele ressuscitou dos mortos, foi aos céus, e o Espírito Santo veio, e durante as eras da igreja ele foi o quê? Manifestado naquela coluna de fogo e foi filho de Deus, não foi assim? Mas ele prometeu que ele voltaria exatamente como no ministério do Filho do Homem. Assim como ele manifestou-se como Pai, manifestou-se como Filho, e ele manifestou-se como Espírito Santo. Correto? Na manifestação de Filho, foi uma vinda. Foi isto? Não foi assim? Porque ele só vem 3 vezes. Na manifestação de Filho, foi uma vinda. A vinda para redimir a sua noiva. Não é isto? Amém? Agora, vocês sabem que ele só pode vir mais 2 vezes. Mas ele pode manifestar-se. Não vir. Ele manifestou-se como Filho do Homem nesse último dia. Ele tinha que fazer isso. Não é vinda, é manifestação. Porque ele só pode vir 3. E se for uma vinda ali, quebra os 3. Aí você tem o quadro confuso. Teria que ser uma manifestação. Aí sim. E é a manifestação do Filho do Homem exatamente para cumprir Lucas 17:30. Porque o mundo estaria nas condições de Sodoma e Gomorra. É isto? E estaria pronto para o fogo, para o Armagedom. Mas antes disso ele teria que vir e então dar uma promessa para uma noiva. Revelar os segredos do coração dela. Para ela estar grávida do filho. Aleluia. Este seria o último sinal antes da aparição do filho. Antes da vinda do filho. A manifestação do Filho do Homem. Não vamos, é aí aonde está a confusão. Há uma confusão entre a vinda do Filho e a manifestação do Filho do Homem. Esta não foi a vinda do Filho, foi a manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem foi o último sinal antes da vinda do Filho. Oh, irmão, se você não entender isso, pelo amor de Deus.
Em luzes. E assim por diante. Como ele falou a Abraão e por vozes. Mas um pouco antes de chegar o filho. Agora já vimos isto. E vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhes isto. Que ele mudou o corpo de Abraão e Sara imediatamente depois disto. De modo que eles pudessem receber o filho. Para recebermos o filho tem que haver uma mudança de corpos. Para a vinda do filho tem que ter uma mudança de corpos. E a mudança de corpos se dará exatamente na segunda fase das 3 fases antes da sua aparição. A primeira é preparando, é uma mensagem, é convencendo Abraão e Sara para eles crerem. Convencendo a Sara para ela crer, é revelando os segredos. E depois tem então o quê? A voz de arcanjo, a transformação de corpos. Para quê? Para a vinda do filho, para a aparição do filho. Se não transformar corpo, não tem filho. Se não transformar corpo, não tem vinda do filho. A vinda do Isaac é um tipo da vinda de Cristo. Mas antes que ele venha, tem que haver a transformação de corpo. E nós ainda estamos, infelizmente, nessa carcaça. Mas temos aqui o alarido. Ele conseguiu convencer nós que ele é o Elohim, que ele tem poder. Ó, irmão! Mas com isso, nunca esqueçam disto, que o quadro com o Elohim, com o Billy Graham, olhem, com o William Branham, com o Billy Graham, com o Oral Roberts, e com Abraão e com Sara, ainda não está completo. Falta alguém aí. Nesse quadro, se não chamarmos mais uma pessoa para esse quadro, o quadro não está completo. Se não chamarmos Agar. Tem que ter Agar no meio. E o que a Agar gera? Por causa do quê? Não foi, não. Houve uma interpretação da igreja. A igreja interpretou porque o filho estava demorando. A igreja interpretou porque o filho não estava chegando. Ela não sentia que o filho estava vindo. Ela via a coisa se indo embora. Ela via a coisa indo, os corpos ficando velhos. Eles não viam que Jesus estava vindo, então eles disseram, não, mas ele vem, ele tem que vir, é através de Agar. Trouxeram um filho, ele tem que vir, não, ele já veio, é naquela forma. Não é assim, não interpreta, é melhor esperar. Mas Deus permite isso, Deus permitiu isso. Mas quando veio um Ismael, veio um flecheiro, veio um guerreiro, veio um confusento, veio um briguento. É isso que está causando essas interpretações, é causando confusão, é causando briga, é peleja em cima dos púlpitos, é confusão em cima dos púlpitos, é briga em cima dos púlpitos, é saindo na internet um brigando com o outro de púlpito. Irmãos, isso é Ismael que veio antes do tempo. É a vinda de um filho também, mas é antes do tempo. Vamos aguardar, vamos esperar. Queremos a promessa cumprida através de Sara. Não vamos interpretar que aquilo foi a vinda, que tem que vir um filho, que tem que chegar, que tem que vir. Eu estou ficando velho e agora não deu mais. Olha, não importa, pode ficar velho. Se tu morrer, morreu, acabou, não interessa. Só sei que tem uma coisa, ele vai trazer o filho através dessa noiva. Ele vai ter que vir através dessa noiva. Eu não vou interpretar querer trazer ele antes do tempo, não. Eu vou aguardar, nem que seja 25 anos, eu vou esperá-lo. Eu vou aguardá-lo como está escrito na promessa. Mas a igreja é confusenta, a igreja quer fazer interpretação, a igreja quer botar o seu dedo ali e traz um Ismael briguento, confusento, briga pelo Facebook, briga por isso, briga por aquilo, contende, fala dos outros, mas esse é Ismael, o espírito. Eu não estou falando das pessoas, estou falando do espírito. Mas a Sara, o Abraão, ele fica quietinho, ele fica certíssimo que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra.
Não precisamos brigar. O Isaac é pacífico. O Isaac é manso. O Isaac é calmo. O Isaac não faz confusão. O Isaac tem uma natureza de cordeiro. Se fosse ele, não fazia essas coisas, não. Oh, Jesus, aleluia. Bendito Deus. Observe o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse. Foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. Quem foi então? O nosso profeta foi o sinal antes da vinda do filho. Não foi a vinda do filho. Foi o sinal antes da vinda. Observe, estou lendo 96, a festa das trombetas. Observe o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse. Eu recebi o último sinal. Um homem chamado William Branham, Deus estava nele. A manifestação do Filho do Homem estava nele. Aleluia. Glória a Deus. Foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. Eu recebi antes da vinda do Filho. Aquilo ali, eu volto a frisar, não era a vinda do Filho. Aquilo era o sinal antes da vinda do Filho. E como eles souberam que era Jeová? É porque ele disse, Abraão, não Abrão. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado o seu nome. Onde está Sara? Tua mulher, não Saraí, mas Sara, princesa. E Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. 291. Posso ir um pouquinho mais aqui? Agora a mesma coisa que aqueles dois profetas fizeram. Recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. Elias que deve chamá-lo para fora de suas tradições. A noiva, você recebeu ele? Assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo, a expiação, e os gentios já conhecem a expiação, mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original, onde estes 50 sábados, todos estes 7 sábados em que ele se tem afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. Ouçam, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. Agora, isso mesmo, injetados, são os 144 mil, chamados, os selos, o qual foi para os gentios, eu e você, foi isso? Tinha de ser para os gentios os selos, amém? Para abrir para os gentios, para ver a igreja gentia. Isto é tudo o que sabemos. Foi isso? Os selos foi para nós. Os selos foi para nós, foi para mim, para você. Amém? Para ver a igreja gentia. Isto é tudo o que sabemos. Isto é tudo o que ouviremos. O que já passou, não foi? Esperamos por Jesus. Mas como é que os selos foi a vinda de Jesus? Os selos é tudo o que tivemos. Agora esperamos por Jesus, esperamos a vinda dele. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real, aleluia, de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu depois disso, o que aconteceu? Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. Qual é a próxima que está para acontecer agora? Depois do alarido? Depois do alarido? Depois desta manifestação? O que está para acontecer agora? Não é a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos e a nossa transformação de corpos? Para quê? Só transformando o corpo para o filho vir.
Agora sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho. Vê? Observe. Agora, 300. Observe o que aconteceu imediatamente. Ela voltou a ser uma jovem amável. Estamos para se transformar num jovem? Ah, mas eu tô... Não, isso aqui é carcaça. 44 anos, cansado. Imagine quem tem 70. Não adianta. Isso aí não presta para nada. Tem que ser transformado, não tem como trazer filho com esse corpo aí, não. Não sente mais nada, não tem mais nada. Hã? Mas a novinha quer trazer o Ismael. Tudo bem. Não tem problema. Os genes do Abraão trouxe o Ismael. A mesma mensagem. É gêmeos. Mas um só para fazer confusão. Eu sei que isso dá um... Hã? Observe o que aconteceu imediatamente. Ela voltou a ser uma amável jovem. Amável jovem. Mostrando aí, retratando o que ele vai fazer, a semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Você vai ter que ser o que? Passar pela voz de arcanjo para poder receber o filho, a vinda dele. Hã? Ela voltou a ser uma jovem. Vejam, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela e disse: ela é bela e formosa, e ia casar-se com ela, está certo? Velha vovó e todas aquelas belas jovens lá, vovó, ela é formosa à vista. Estão vendo? Deus mudou seu corpo, voz de arcanjo, aleluia. Hã? Para quê? Para que tem que acontecer a voz de arcanjo? Para então nós nos reunir e encontrarmos com ele. Para nós poder receber o filho. Aleluia. Deus mudou seu corpo e fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora, neste dia. Você crê? Pelo Filho do Homem. Amém? Você viu? Vejam a mensagem do entardecer, está vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vir. E antes que possamos receber o Filho. O que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um novo corpo. E nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Aleluia! E arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos. Amém? É o sinal antes da sua vinda? É o sinal antes da sua vinda? Não sua vinda, mas o sinal antes da sua vinda. Eu tenho aqui ainda a voz do sinal. Eu tenho aqui ainda amnésia espiritual. Eu tenho aqui chuva temporã em Seródia 94. Para encerrar, a Bíblia diz, agora vejam, eu poderia ficar aqui e pregar. Vocês têm ouvido isto durante todo o tempo, mas a Bíblia disse que nos últimos dias, exatamente nesse tempo, antes da vinda do Senhor, que haveria um Espírito que viria à terra, velado em carne humana, homem como foi em Sodoma, e seria capaz de discernir os pensamentos da mente, como aquele anjo fez lá, assim como foi nos dias de Sodoma. Quantos entendem isto? Então, antes da sua vinda, isto foi uma manifestação do ministério do Filho do Homem antes da sua vinda. Isto não foi a sua vinda, mas foi a manifestação do ministério do Filho do Homem antes da sua vinda. Para quê? Para quê? Para nos trazer exatamente o alarido, e com o alarido, então nós recebermos a voz de arcanjo, e com a voz de arcanjo a trombeta de Deus, e então os nossos corpos serem mudados, transformados para a chegada do Filho, para a vinda dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Simples como comer um mandolate. Aleluia.
Glória a Deus. Você vai ter que sair daqui pelo menos mais crente. Eu gostei tanto da expressão da pombinha colocando os pés no coração, né? Do Espírito Santo, antes dele colocar os pezinhos na terra, ele tem que purificar a terra. Antes dele colocar os pezinhos no teu coração, ele tem que purificar. Coisa boa, hein? Vamos agradecer a ele. Amado Deus, grande Espírito Santo, não damos conta, sei disto. É tão grande este mistério. Porém, Pai, ele foi revelado e se torna tão humilde, tão simples, tão dócil, tão puro, que, ó Deus, os incrédulos passam por alto. Mas tu, por tua graça, por tua misericórdia, nos fez ver, entender. E temos recebido isto, Pai. É teu profeta. Ele esteve aqui e manifestou o Senhor. Manifestou em todas as suas obras o Senhor. E vimos o sinal de sua vinda. Sim, ó Pai, o sinal glorioso, o sinal do Filho do Homem. Ó, como foi maravilhoso, Senhor, quando o Senhor se revelou, quando o Senhor se mostrou, quando o mesmo Senhor, ó Deus, o Senhor disse, o mesmo Senhor descerá do céu, em morfe, como disse o teu profeta, o mesmo Senhor mudará de forma, mudará de máscara. Ele mudou de Filho de Deus para o ministério do Filho do Homem. E nós vimos, Senhor, um poderoso Deus desvelado perante nós. Vimos suas obras. Ele fez o mesmo. Ele disse, eu não posso fazer nada sem que primeiro o Pai mostre. Ó Espírito Santo, nós te louvamos por tudo isto, Pai. E vimos este sinal glorioso para nos aprontar. Sabemos que um dia desse nós estaremos caminhando e olharemos um irmão ressuscitado. Ó, um cristão que morreu, Senhor, que, ó Deus, dormiu em Cristo. E nós, Senhor, passará um súbito impulso em nós. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, para a vinda dele, o Filho. Oh, que coisa gloriosa, Pai. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. É para isso que estamos lutando, batalhando. É para isso que estamos trabalhando, Pai. Com este alarido, preparando. Ó Deus, nos aprontando, vestindo a roupa. E, ó Deus, querendo, Senhor, meu Deus, desejando, aprontando tudo para a vinda do Filho. Meu Pai, prepara a tua noiva, lapida. Ó, nós queremos que tu governe o nosso coração. Se há alguém aqui que ainda não está pronto, Pai, que ainda está séptico, que ainda não está pronto, preparado, ó Deus, que ele possa dizer, ore por mim, pastor, me ajude. E, ó Deus, que o teu coração seja preparado nesta noite. Abra a porta, ó Deus, se ele ainda não foi dominado, controlado pelo Espírito Santo, abra a porta agora. Levante sua mão e diga, entra, ó dócil pomba, entra, ó Espírito Santo, faz morada aqui, ó Senhor, domina, governa esta casa, lidera esta vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Ó Espírito Santo, vai nessas mãos levantadas, nesses corações abertos. Enche agora, mova, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus, e trabalha nesses corações. Pai, ó Deus, ajuda-nos no culto amanhã ali, Senhor, na Tapera. Sim, ó Pai, estende tuas mãos e abençoa. O culto de ceia no domingo, ó Deus, muito obrigado. Abençoa-nos de uma maneira toda especial. Obrigado e leva-nos em paz ao nosso lar, guarda a nossa vida, seja conosco, guarda a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te guarde, Deus te leve em paz em nome de Jesus. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração.
pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar quem falou de paz. Todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma para encontrar uma maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse deste jeito? Qual forma para encontrar uma maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Em minha vida.